Olá, meus amigos e minhas amigas. Muito obrigado a todos vocês por estarem acompanhando o canal do Pastor Irineu Messias. Obrigado aos meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, particularmente a minha igreja, Assembleia de Deus, Ebenezer, no estado de Pernambuco, onde nós compomos, integramos o ministério desta amada igreja, presidida pelo nosso pastor Robenildo Lins Ramos. E neste momento eu quero cumprimentar a todos meus irmãos em Cristo da Ebenezer, aos pastores, aos evangelistas, aos presbíteros, aos diáconos, aos auxiliares de trabalho, aos obreiros de forma geral, como também minhas queridas irmãs que compõem todos o círculo de oração da Ebenezer no estado de Pernambuco, na pessoa da nossa coordenadora geral, a missionária Ana Lins Ramos, e a sua vice-coordenadora geral, a missionária Tana Passos Araújo. Saúde a todas as irmãs queridas que têm sido essas guerreiras da oração, que têm ajudado, orado, para que essa Santa Igreja possa cumprir o ID do nosso Senhor Jesus e cumprir o seu papel de Igreja de Cristo na Terra. Então, meu muito obrigado a todos meus irmãos, não só da Ebenezer, mas de outras denominações evangélicas, das outras Assembleias de Deus, das outras denominações evangélicas, pentecostais ou não, e também aos outros cristãos das outras vertentes do cristianismo que também têm acompanhado o nosso canal. Muito obrigado de coração aos amigos do Brasil inteiro, aos meus colegas de trabalho, amigos, vizinhos, que têm nos acompanhado e se inscrito aqui no canal. Peço que vocês continuem se inscrevendo, se não são inscritos ainda, continuem compartilhando as mensagens para outras pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo da Palavra de Deus, e para que dessa forma cada vez mais cresçam no conhecimento do Senhor nosso Deus, porque aqui nós ministramos e expomos as Escrituras para todos vocês. Meu objetivo é pregar o Evangelho e ensinar a Palavra de Deus, e com vocês crescer na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mediante a unção do seu Espírito Santo. Então, portanto, meu muito obrigado pelo acompanhamento de vocês aqui. E quero convidar todos vocês para lermos um versículo na Palavra de Deus, aqui no capítulo 10, e apenas um versículo para a nossa reflexão. 2 Coríntios, capítulo 10, e o versículo de número 4, para a reflexão nossa neste momento com Deus. Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então temos aqui o nosso irmão apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, em uma das suas cartas, dirigida à igreja de Corinto, dando instruções, ensinando-a acerca da vida cristã, de como se portar na vida cristã e vencer as adversidades que nós vamos encontrar no dia a dia. Porque quem aceita Jesus não vai deixar de ter provas, muito pelo contrário, vai ter tribulações e aflições, como o próprio Senhor Jesus, de modo muito sincero, avisou para todos aqueles e aquelas que o seguiriam, que se tornasse discípulo dele. Ele disse: no mundo tereis tribulações e aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu, nós também, com a sua graça, com o seu poder e com as suas armas que ele nos dá, também haveremos de vencer. Mas quem é o mundo? Ora, o mundo, a Bíblia pode ver o mundo, a palavra mundo, com vários significados. Mundo significando o ser humano, mas mundo significando o sistema de coisas na qual nós vivemos, onde está a sociedade, todas as coisas que pelejam contra a nossa fé. Esse mundo que Jesus disse, por exemplo, um mundo jaz no maligno, esse sistema de coisas onde as pessoas da sociedade, todos os seus comportamentos, que realmente muitas vezes pelejam contra a nossa fé. E existe um mundo, se referente aos seres humanos, é o que diz lá no capítulo 3, verso 16 de João, porque Deus amou o mundo
portanto os seres humanos, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo aqui, falando aos coríntios, defendendo a sua autoridade apostólica, mas queremos nos restringir a este versículo especificamente, onde Paulo traz algo importante para nós, acerca das armas da nossa milícia, ou seja, da nossa peleja, da nossa guerra espiritual, porque quando nós tornamos-nos crente em Jesus, servo de Jesus, nós passamos a ser servos do exército, soldados do exército de Cristo. E como todo exército, ele tem as suas próprias armas. Assim nós vemos o exército dos Estados Unidos tem as armas específicas dele, algumas similares aos outros exércitos, mas outras são muito específicas dos Estados Unidos com a sua tecnologia, assim como o exército russo, o exército chinês e todas as nações têm os seus próprios exércitos para pelejar e, portanto, necessariamente o soldado tem que ter as suas armas. E na nossa vida espiritual, como soldado de Cristo, portanto, se somos soldados, é porque há uma guerra a nós travarmos. E essa guerra é contra os inimigos espirituais da nossa vida, não contra os homens, porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, está lá no capítulo 6, o verso 10 e 11 de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, não é contra os seres humanos, mas é contra as entidades que ali nomina no versículo 12, quais são os seres espirituais de que nós vamos combater. Tá lá, você pode depois pegar a sua Bíblia e ler lá no capítulo 6, o verso 10 ao 12 de Efésios, e ali trata das armaduras de Deus e quais são os seres espirituais que nós combatemos. E portanto, Paulo aqui falando aos coríntios, ele diz, primeiro ele diz no versículo 3, porque andando da carne, não militando segundo a carne, porque as armas da nossa milícia. Por que ele diz andando na carne? Porque enquanto ele estava vivo e nós também vivendo, nós estamos andando segundo a nossa natureza, estamos vivos, estamos precisando desse corpo para viver aqui nesse mundo material, mas não militamos segundo a nossa natureza. E aqui Paulo diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são armas, como disse agora há pouco, iguais a do exército americano, igual ao do exército russo, igual ao exército chinês ou de qualquer outro exército humano que exista. Não é. Por que não é? Porque a nossa peleja não é contra seres humanos. A peleja do exército americano, do russo, são contra os próprios seres humanos. Mas a nossa peleja como cristão, como servo de Deus, não é contra seres humanos. São contra seres espirituais. E contra seres espirituais, portanto, nós não podemos usar as nossas armas as nossas armas carnais, até porque nós não as temos, nós não somos soldados, pelo menos não somos soldados, a maioria não é soldado de exército nenhum, e mesmo que fosse, se você é soldado, é crente de Jesus e é soldado do exército brasileiro, as armas que você possui, você não pode usá-las contra as entidades, os seres espirituais que pelejam contra a sua vida, que pelejam contra a sua vida cristã. Há pessoas, inclusive, expondo armas, revólveres, rifles na internet, vociferando contra A, contra B, contra C, coisa que o cristão, ainda que seja militar, não deve fazer, porque, como dissemos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra seres humanos. Então você que é cristão, você que é crente em Jesus, que porventura seja militar, seja policial, tenha cuidado para não apresentar as suas armas como se estivesse combatendo seres humanos. Você que é servo em Cristo Jesus, mesmo você que não é, a sua peleja, meu amigo, é uma peleja espiritual. E você só pode vencer, só pode lutar com as armas de Deus. Como diz aqui Paulo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas. Veja aqui a palavra que Paulo usa, poderosa. Ou seja, não é uma arma qualquer, não é uma arma fraca, mas são armas poderosas. E por quê? Porque essas armas são fornecidas pelo Todo-Poderoso Deus. Então, portanto, Deus tem armas poderosas para dar a todo aquele e aquela que se alistar do seu exército, o exército de Cristo, que você e eu
se somos crentes em Jesus, se somos cristãos que o servimos de acordo com as suas escrituras, então você tem que utilizar estas armas, as armas de Deus, que nós podemos ver o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, só que desta feita escrevendo aos Efésios, que acabei de citar agora há pouco, ele cita lá no capítulo 6, que armas seriam ou são essas. Nós já até pregamos sobre isto aqui, sobre essas armaduras, em outro texto aqui no canal. Capítulo 6, verso 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. E quais são as armas da nossa guerra espiritual? Revestir toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra toda cilada do diabo, que é o nosso adversário maior. Claro que o homem, muitas vezes usado pelo inimigo, peleja contra a nossa vida, mas não é o ser humano, mesmo que usado pelo inimigo, o verdadeiro inimigo, o adversário nosso. Mas é o inimigo que utiliza muitas vezes dos homens que dão lugar ao diabo para pelejar contra a nossa vida. Como os judeus, os fariseus deram lugar ao diabo e pelejaram contra os discípulos de Jesus, contra a obra de Jesus e contra o próprio Jesus. Como nós vemos nos evangelhos os 4 evangelhos, mostrando a peleja dos fariseus e contra dos saduceus, contra o nosso Senhor Jesus. Mas aqueles, na verdade, estavam sendo usados pelo inimigo para pelejar contra a obra do Senhor nosso Deus. Tanto é verdade que Jesus disse que aqueles homens queriam fazer a vontade do pai deles, que não era o Deus Todo-Poderoso, mas sim o diabo. E eles se enraiveceram com Jesus por causa disso, porque ele estava, na verdade, estava sendo instrumento do adversário, do inimigo. E Jesus usou a palavra de Deus para combater eles e não a espada do homem, que Pedro, inclusive, tirou para atingir. Jesus disse: coloca a tua espada no lugar, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, portanto, aqui está dizendo no versículo 13 de capítulo 6 de Efésios: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E aqui ele está dizendo quais são as armas de Deus: os vossos lombos com a verdade da justiça, e a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Essas são as armas que sinteticamente Paulo está aqui nominando, escrevendo aos Efésios. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão em Cristo Jesus, saiba que as armas da nossa peleja, da peleja espiritual, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus contra toda fortaleza, ou seja, fortaleza do diabo. Então, portanto, você precisa se assenhorear dessas armas de Deus para fazer esta peleja contra essas fortalezas espirituais que pelejam contra a nossa vida. Mas você não pode usar das armas carnais, porque elas não teriam efeito absolutamente nenhum contra esse terrível adversário que é o diabo, que tem as suas armas também. Mas as armas de Deus sempre serão muito mais poderosas para destruir todo o conselho do inimigo contra as nossas vidas. Então, portanto, fica esta reflexão, meu amigo, que nós temos uma guerra, Deus tem armas, e essas armas, elas são poderosas. E você, para poder usar essas armas, claro que você tem que se alistar no exército do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, Deus os abençoe, reflita nesta mensagem, lê esse texto mais uma vez, sobretudo também comparando com Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18, e você terá uma compreensão mais geral desta peleja e das armas que Deus lhe fornece para você vencer essa terrível batalha espiritual contra o adversário das nossas almas. Que, lembremos-nos, seremos sempre vencedores, como diz a palavra do Senhor, que nós seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e podemos dizer, por aquele que nos alistou para o seu exército, que é o nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos do céu
mas também da terra, do qual nós, que somos crentes de Jesus, temos a honra, o prazer de pertencer ao exército desse grande, maravilhoso e divino general, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.